Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar um julgado do STF que consta no informativo 1157, que traz um tema importante relacionado com direito tributário, direito financeiro, relação entre estados e municípios. Então, fique atento porque ele pode estar na sua prova. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da casa e já te convido a se inscrever no nosso canal para você aproveitar não só esse, como todos os outros conteúdos que a gente coloca aqui para cada um de vocês. E agora, sem mais delongas, a pergunta que o STF teve que responder é a seguinte, vem comigo. A compensação de créditos tributários do ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade do contribuinte precisa respeitar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos municípios? Vamos lá, pessoal, volta aqui comigo para vocês terem a noção do que a gente está falando aqui e não se perder na explicação. A Constituição Federal ela estabelece a previsão de que 25% da arrecadação do ICMS, tributo estadual, deve ser repartida proporcionalmente com os municípios daquele estado. Essa regra está lá, essa regra tem que ser cumprida. O que acontece? A gente está falando aqui de uma extinção do crédito tributário através de compensação. Ou seja, nesse caso, não vai haver uma entrada de dinheiro, não vai haver uma entrada de dinheiro para o Estado. O que é que vai acontecer? O Estado, ele tem um crédito tributário perante o contribuinte, ou seja, o contribuinte deve ao Estado R$ 1 milhão. Exemplificando. Já o contribuinte, ele tem um crédito perante o Estado que é um precatório. E digamos que esse precatório também vale R$ 1 milhão. Então você tem ali um crédito tributário relativo a ICMS e você tem um precatório de titularidade daquele mesmo contribuinte. E aí vem uma lei e fala, olha, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode compensar. Se eu te devo R$ 1 milhão e você me deve R$ 1 milhão, vamos compensar e aqui está resolvida a nossa situação. Só que a gente tem que lembrar que estamos falando de crédito tributário de ICMS. Então, desse R$ 1 milhão, 25%, R$ 250 mil, não pertence ao Estado, pertence aos municípios. Essa é a regra que está lá na Constituição. E aí o que vem a ser analisado aqui mais uma vez pelo STF é o seguinte, nesse caso de compensação, é necessário respeitar o 25%? E o STF, obviamente, mais uma vez, responde que sim. Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui. É constitucional e não caracteriza ofensa ao princípio da isonomia. Lei estadual que, nos casos e sob as condições nela definidas, autoriza o respectivo Poder Executivo a aceitar proposta do contribuinte de compensação, pagamento, de créditos tributários de ICMS com precatórios estaduais de sua titularidade, decorrente de ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de 99, desde que o Estado federado, e aqui que é o mais importante para a gente, no mesmo ato, observe o dever constitucional de repassar aos respectivos municípios a parcela de 25% dos valores do ICMS compensados. E essa previsão está lá, pessoal, 158, inciso 4º, a linha A da Constituição Federal. Fundamento. A extinção do crédito tributário por compensação configura aumento de disponibilidade de receita e impõe ao Estado a obrigação de entregar a respectiva cota aos municípios. Na espécie, diferentemente da compensação prevista pela Emenda Constitucional 62 de 2009, a compensação não afronta o princípio da isonomia. Ou seja, no caso que foi analisado, diferentemente daquela que havia na Emenda Constitucional 62, a compensação não afronta o princípio da isonomia, pois não foi instituída em proveito exclusivo da fazenda pública. A compensação só ocorre se o credor do precatório e devedor do ICMS quiser e assim se manifestar. Aqui, pessoal, abrindo um parêntese rapidamente, não se relaciona com esse julgado, mas como está aqui nesse parágrafo, só para você explicar. Na Emenda Constitucional 62 de 2009, havia uma previsão de compensação, mas essa compensação só favorecia o poder público. O poder público ele poderia, antes de pagar o precatório, verificar se existiam débitos e falar, olha,
você tinha um débito aqui de R$1 milhão, eu tenho um precatório de 1.500.000 para te pagar, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um encontro de contas e só te pago R$500.000. Então ele devia 1 milhão, tinha o contribuinte devia 1 milhão, tinha um precatório de 1,5 milhão a receber, aí o poder público fazia esse encontro de contas. Só que nesse caso não se permitia o contrário, só se permitia que o poder público fizesse isso. E aí nesse caso, nesse aspecto, o STF entendeu, quando analisou esse caso, violação ao princípio da isonomia. Você está dando um tratamento diferenciado ao poder público, porque você não permite que o contribuinte, no caso, faça essa compensação. Fecha o parêntese, porque o caso que está analisado aqui, como bem tratou aqui no informativo, ele permitia ao contribuinte, se quisesse, fazer essa compensação. Então, não há violação ao princípio da isonomia nesse caso. Prosseguindo aqui. O principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores de precatórios, na medida em que, ao compensar algumas dívidas, pode acelerar os pagamentos ordenados de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, que trata de precatórios, motivo pelo qual inexiste quebra da ordem cronológica de precedência. É outro fator importante. O que acontece aqui? Muita gente discutia que, quando eu faço essa compensação de precatórios, eu vou estar beneficiando, possivelmente, um credor de precatório que está lá no final da fila, em detrimento daquela pessoa que está na frente da fila e deveria receber aquele valor. Mas a gente tem que levar em consideração, e o STF muito bem analisou isso aqui, que na verdade, apesar dele estar tendo esse benefício de utilizar o seu precatório, ele também está utilizando um crédito que ele tem, o precatório ele está quitando uma dívida, o que faz com que, de forma global, todos sejam beneficiados. Até mesmo porque quem vier posterior a esse determinado contribuinte que em tese está sendo beneficiado, ele vai estar em uma situação melhor. Obviamente, quem vinha antes desse contribuinte na fila do precatório, não vai mudar nenhuma situação dele, não muda em nada a situação dele. Agora, aquela pessoa que está atrás do contribuinte vai ter aquele contribuinte que era credor do precatório fora da fila, e aí a fila anda mais rápido. Então, é justamente isso que é falado nesse parágrafo aqui. O principal mérito da lei estadual impugnada consiste em beneficiar todos os credores de precatórios, na medida em que, ao compensar algumas dívidas, pode acelerar os pagamentos ordenados de acordo com o artigo 100 da Constituição Federal, motivo pelo qual inexiste quebra da ordem cronológica de precedência. Ademais, diante do silêncio do legislador sobre a regra constitucional de repartição das receitas tributárias decorrentes do ICMS, é preciso explicitar que as compensações devem ensejar no mesmo ato a remessa dos 25% pertencentes às municipalidades, na forma do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 63 de 1990. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição, a Lei 3062 do Estado do Amazonas, de modo a consignar que a compensação de créditos tributários deve observar o dever constitucional de repartição dos 25% pertencentes aos municípios. É isso. Então, pessoal, esse julgado aqui tem cara de prova e eu recomendo que você fique atento, porque ele pode muito bem ser cobrado. Gostou? Se inscreve aqui no nosso canal, dá um joinha, comenta para que a gente possa, em conjunto, aprender cada vez mais e você conseguir a sua aprovação. Até lá!